Olá, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu quero deixar aqui uma palavra, João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando Jesus diz uma palavra dessa, quem me segue, né? Então ele quer dizer o quê? Para seguir a Jesus, tem que negar-se a si mesmo. Então, para que todos nós seguimos ao Senhor, né, temos que negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos. Porque é isso que Deus quer de nós, né? Que nós façamos a vontade dele, não a nossa. Seguindo as nossas vontades, os nossos desejos. Não, muito pelo contrário. Temos que seguir, fazer a vontade do Senhor. Que ele diz assim: para seguir a Jesus, tem que negar a si mesmo. Deixando os nossos desejos pecaminosos, os prazeres do mundo, a bebedeira, o cigarro, o jogo de azar, enfim. E muito mais, né? Porque tudo isso não vem de Deus, não vem de Deus, e sim do mundo, né? Então ele diz mais: quem não for batizado com a água e com o Espírito não entrará no reino do céu. Tá vendo, gente? Quem não for batizado com a água e com o Espírito não entrará no reino do céu. O homem precisa nascer de novo. Aí foi quando Nicodemos foi procurar Jesus à noite e perguntou: Senhor, como é que pode um homem depois de velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus perguntou a Nicodemos: Nicodemos, tu não sabe disso? Tu és o mestre da lei e não sabe disso? Não, Senhor. O homem precisa morrer para o pecado e nascer de novo. Morrer o velho homem e nascer a nova criatura. Através do batismo, né? Através do batismo. Então, quando a pessoa se batiza, morreu a velha criatura. Nova criatura vai viver para Cristo, procurar fazer a vontade de Cristo, deixando os prazeres da vida. Não é isso? Deixando todos os prazeres da vida, a vaidade, a curtição, a prostituição, né? Vícios, porque você sabe, vícios tem diversos, né? O cigarro, o álcool, as drogas, jogos e etc, né? Porque você sabe que vícios tem demais. Então tudo isso não vem do Pai, e sim do mundo. Não é verdade? Então eu digo mais. Aqui, vê o que a palavra do Senhor diz. Aqui em 1 João 2, versículo 15, 16 e 17, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja só o que a palavra do Senhor diz. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai. Tá vendo? Está deixando bem claro. Tudo isso é do mundo. Tudo isso é do mundo, não vem do Pai. Não vem do Pai. Então, vamos prosseguir. Mas da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tá vendo? Então, quando a gente chega com a palavra do Senhor para falar, para mostrar a verdade, as pessoas se sentem até ofendidas, porque a gente está falando da palavra de Deus, falando sobre o Evangelho. Quando Deus diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, né? E ele ainda diz mais: antes que tudo aconteça, no final dos tempos, terremotos, rumores, guerra, tudo isso, né? Antes que tudo isso aconteça, é preciso que nós levamos o Evangelho para toda criatura.
para que ele não tenha ninguém como inocente. Então, é preciso a gente ler a palavra, conhecer a palavra e levar para o próximo. Que aceite ou não, mas a gente está fazendo a nossa parte. E o Espírito Santo é quem faz a obra, né? O Espírito Santo é quem faz a obra. A nossa parte nós estamos fazendo. Temos que levar a palavra. Temos que levar. Falar do amor de Deus. Falar que Jesus está voltando. A volta de Jesus está perto. A gente está vendo aí os sinais. O sinal está muito claro e evidente, né? Porque tudo isso que Jesus falou, a gente está vendo. Muito bem claro, porque as coisas que está escrito, a gente já está passando, estamos sentindo na pele, estamos vendo tudo isso acontecer. E ninguém está se importando. É como diz a palavra do tempo de Noé. Deus mandou que Noé fizesse a barca, né? Então Noé obedeceu a Deus e começou a construir a barca. E ele falava para todos que ia haver um dilúvio, que ia inundar toda a terra e que todos iam morrer. Mas as pessoas não acreditaram em Noé, não acreditaram, ficaram zombando de Noé. Então casava-se e dava-se em casamento, trabalhava, vivia aquela vida rotineira, né? E quando veio o dilúvio, aí foi que passaram a acreditar em Noé. Antes Noé já tinha fechado a porta, antes disso Noé disse que ia chover, aquela coisa toda. Quando Noé terminou a barca, fechou a porta por dentro e passou o primeiro dia, não choveu. E a população toda mangando de Noé. Cadê Noé? Cadê a chuva? Tá vendo? Homem tolo. Zombava de Noé. O segundo dia, nada de chuva. O terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, sexto dia. E aí, quando veio a chuva, no sétimo dia, aí o povo acreditou na conversa de Noé. Aí foi procurar Noé. Noé, abra, acreditamos em você. Aí já era tarde. O próprio Deus fechou por fora. Noé fechou por dentro. E Deus fechou por fora. Ninguém entrava, ninguém saía. Só Noé e com seus filhos e suas noras. Foi quem escapou, né? Então, no tempo de Noé, ele avisava, passou 120 anos construindo aquela barca. E falava para todos. E ninguém acreditava. É o que está acontecendo. A gente tem que levar a palavra para toda criatura, que goste ou não, mas a gente tem que falar do amor de Deus. Tem que falar que Jesus está voltando. Temos que falar que nós temos que se preparar para a volta do Senhor. Porque quando Jesus voltar, não vai ter ninguém como inocente. Todos ouviram falar a palavra do Senhor, que Jesus está voltando. Todo mundo sabe o que é bom, o que é ruim. Mas o povo vive adorando a criatura. O povo hoje adora a criatura, não o Criador. Porque o Criador é Deus, mas o povo adora a criatura. Por que adora a criatura? Porque o povo gosta das coisas do mundo. As coisas do mundo, não as coisas de Deus. Porque se gostasse das coisas de Deus, quando a gente fosse falar da palavra do Senhor, as pessoas ouviam. Mas não, faz é criticar, faz é zombar das coisas de Deus. Mas a palavra também diz: o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Se o homem pecar contra o Filho do Homem, contra Deus, será perdoado. Mas contra o Espírito Santo, não. Então, quando a gente está com a Bíblia, começa a falar o que está escrito na Bíblia para o povo, e as pessoas zombam. Você acredita nisso, rapaz? Quem fez foi o homem. Você ainda acredita nisso? Outros dizem: não, porque a Bíblia tem várias contradições. Tem uns versículos aqui que diz que faça isso, outros ali na frente diz não faça, que não faça. Então a gente não entende. Porque o próprio diabo, ele quer jogar a verdade por terra. Existem falsos profetas, como existe. Em cada esquina você vê uma igreja.
Em cada esquina você vê uma igreja. Uma semana dessa eu estive falando com uma amiga, né? Então eu falando da palavra de Deus. Ah, Orlando, eu não vi não. Quando eu falava outro versículo, ah, não vi ainda não. Sério, amiga? Sério? Porque o crente é aquele que lê a palavra todos os dias, que se alimenta espiritualmente com a palavra, né? Aí ela me disse assim, é porque na minha igreja a gente foca mais no Novo Testamento. O Velho Testamento Jesus aboliu, Jesus acabou, né? Aí você vê o que é que diz essa palavra que Jesus aboliu, Jesus acabou. Eu não sei, porque sinceramente existem vários e vários falsos profetas. O próprio Jesus disse, e aqui na Bíblia diz. Porque a pessoa pregar uma conversa dessa e a pessoa que diz que é crente acreditar, é mesmo que aquela comparação do mundo, né, que o pessoal tem aquela propaganda que diz assim, a pessoa que bebe a cerveja redonda, tudo bem. Quando bebe aquela cerveja de outra marca ruim, aí quadrada, engolir aquela cerveja quadrada, como diz a história, né? Então a pessoa engolir essas conversas, essas palavras erradas, aí é engolir aquela cerveja quadrada, né? Para quem bebe, né? Então a palavra, o que a palavra de Deus diz? Mateus 5:17 diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Abirrogar quer dizer anular, acabar, né? Destruir. Não, Jesus está deixando bem claro. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Jesus veio cumprir tudo aquilo que o Pai nos ensinou. Tudo aquilo que os profetas escreveu aqui nesse livro sagrado, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? E tem mais que diz assim, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tá vendo, gente? Nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E por que agora as pessoas estão dizendo que o Velho Testamento não existe? Porque a Bíblia é contida de quê? De quantos livros? 66 livros, né? 66 livros. Começa de Gênesis a Apocalipse. Então por que tem pregadores que dizem que o Velho Testamento não existe? Aí se você lê Apocalipse é revelação. E as respostas de Apocalipse, tem muita resposta em Daniel. Daniel é o Velho Testamento, gente. Daniel é o Velho Testamento. E onde está muitas revelações de Apocalipse em Daniel. Em Daniel. Interessante, né? Aí as pessoas que não lêem a palavra de Deus, porque tem muitos crentes que é assim. O que acontece? A Bíblia está lá. Tem uns que abrem lá em Salmo 91, né? Armadura do cristão. Abre lá e deixa a Bíblia aberta lá, na mesa, na estante, sei lá onde for, que enche até de poeira. Aí quando chega no dia do culto, pega a Bíblia, fecha aqui, bota embaixo do braço, vai para a igreja, o pastor quando diz lá, abra a Bíblia no livro, vamos dizer, Malaquias. Aí a pessoa abre lá, o pastor começa a ler, a pessoa começa a acompanhar, né? Acompanha o culto todinho ali. Quando termina o culto, aí aquele crente bota a Bíblia embaixo do braço, chega em casa, bota lá na estante, ou lá onde for, guardou, acabou, né? Quando chega no próximo culto, aí pega a Bíblia de novo, bota embaixo do braço e vai para a igreja. Então uma pessoa dessa diz que é crente, que é evangélico. Como? Não conhece a palavra. Porque a gente vê cada heresia, gente. O pessoal estão aí, cada heresia absurda. Quem é que faz milagre a não ser Cristo, a não ser Deus? O homem não faz milagre. Mas existe aí, as pessoas têm que pagar para receber a bênção. Tem que pagar isso, que não adianta a gente citar, criticar ninguém. Mas os absurdos, as heresias que a gente está vendo, é muita heresia, gente.
É muita mentira, gente. Então é preciso que nós, evangélico, crente, chegue em casa, pegue a nossa Bíblia para ler. Como o pastor costuma dizer, a gente tem que comer Bíblia de manhã, de tarde e de noite. E conhecereis, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente tem que saber que verdade é essa. Se libertar de quê? Porque são 5 verdades. Primeiramente, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. São essas 5 verdades que libertam o cristão, o homem. Desde quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia todos os dias, a gente conhece a Deus, a gente tem fé em Deus, que a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir, mas ouvir e entender. Porque se eu ler a Bíblia aqui para qualquer pessoa, em inglês, a pessoa vai ouvir, mas vai entender alguma coisa? Não. Então tem que ouvir e entender. Por isso que os discípulos perguntaram a Jesus, Senhor, por que o Senhor fala através de parábola? Aí ele disse, a vocês, meu Pai, deu o dom de ver, ouvir e entender, mas a eles não. A eles ouve, entra no ouvido e sai no outro, não entende nada, mas vocês sim. Quem é de Deus, ouve as coisas do Espírito, mas quem é do mundo, ouve as coisas do mundo, porque do mundo são. Porque se eu chegar aqui com minha Bíblia para chegar numa roda de amigos, para me ler a palavra, muito faz aquela cara feia, já vem você. Mas se eu chegar aqui com o celular para mostrar alguma coisa pornográfica, algumas piadas daquele jeito, para contar aquelas piadas, todo mundo vai rir. Todo mundo vai rir. Então, por isso que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, mas vocês procuram as trevas de que a luz. As pessoas querem as trevas. As pessoas querem os prazeres, a vaidade, a prostituição, o dinheiro, o orgulho, a mentira. É muito complicado, sinceramente, é muito complicado, mas a gente tem que bater naquela mesma tecla. Vamos batendo na mesma tecla. A gente tem que fazer o nosso papel, levar a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo quem faz a obra. Né? Temos que falar do amor de Deus, né? Que Deus existe, que Jesus está voltando, né? Para que as pessoas ouçam. Se a gente falar 10, eu acho que 1 ou 2 vai ouvir. Vai meditar em alguma coisa que a gente falar. Né? Então é isso, gente. Sinceramente, o mundo hoje, a própria palavra de Deus diz que o mundo hoje é do maligno. Porque as pessoas só querem as coisas do mundo. Só querem os prazeres do mundo. O dinheiro, a fama, poder. É isso que as pessoas querem. Para você ter uma ideia, eu não lembro mais o capítulo e o versículo, que diz assim, o que sua mão direita fizer, não deixe a esquerda saber ou ver. Né? O que quer dizer isso? Quando você der uma esmola para alguém, não toque trombeta, não precisa falar a ninguém. Faça a sua parte, a sua obra. Dê, ajude as pessoas, o próximo. Mas não precisa contar nada a ninguém. Mas a gente vê aí a mídia. O que é que acontecendo com essa miséria toda que a gente estamos passando ainda. Né? Cantores, né? Pessoas importantes, dando cesta básica, mas filmando, gente. Para mostrar na mídia que as pessoas querem elogio do homem. Né? Querem se aparecer para as pessoas, para mostrar para o homem que ele é uma pessoa boa, ou ela está ajudando, está dando, mas tem que filmar para mostrar para a sociedade que ele está dando. Ele quer perante a sociedade ser uma pessoa importante, não para Deus. Porque Deus diz, não juntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões minam e roubam, mas juntei tesouro no céu. Juntei tesouro no céu, o que é que ele está dizendo, gente? Com essa palavra, juntei tesouro no céu. É para que a gente procure ajudar as pessoas necessitadas. Né? Não olhar quem. Ajude. Dê. Procure ajudar, como a palavra bíblica diz.
Se vocês fizeram meus pequeninos, se vocês fizeram meus pequeninos, é a mim que você faz. Quando Jesus diz, quando eu estive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estive nu, vocês me deram de vestir. Quando eu estava doente, vocês me visitaram. Quando eu estava preso, vocês me visitaram. Quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Senhor, eu nunca vi o Senhor, nunca vi a sua face, mas quando vocês deram os meus pequeninos, foi a mim que vocês deram. Então, quando a pessoa pedir uma esmola, não precisa dizer nada não. Dê. Também se não puder dar, não diga nada não. Vai trabalhar, vagabundo. Você é um cara novo, uma menina nova. Em vez de trabalhar, fica pedindo. Que é isso, gente? Deus está nos ouvindo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de tudo, ele ouve tudo. Ele sabe o que a gente vai falar. Antes da gente abrir a nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Ele conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Aí tem pessoas que dizem, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém. Nunca diga isso. Quem sabe se você ou eu é bom é Deus. Deus conhece o nosso coração por dentro e por fora. Aí tem pessoas que dizem assim, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém não. Aí, veja só, um exemplo que eu quero dar. Eu trabalho na rua, dirigindo, todos os dias. Né? Aí você tem uma ideia, o carro do lixo, quando passa, os gari, quando pega o lixo, pega o vaso e ele sacode. Tem vaso que fica rodando ali no meio do calçamento, na pista, e fica no meio da rua. Aí tem pessoas que sentam na sua porta. O vaso do lixo está lá na porta. Os carros desviando, as motos desviando. Mas a pessoa sentada na porta está vendo que ali pode causar um acidente a qualquer momento. Mas não tem coragem de levantar para pegar, porque não é dele. Ou não é dela. É do vizinho. Não se importa, deixa lá. Outro detalhe. Os meninos já gostam de bater bola no meio da rua. Pega paralelo, bota no meio da rua para fazer as travezinhas, começa a jogar. Eles terminam de brincar e deixam aquelas pedras. Sabe que aquela pedra ali pode provocar um acidente feio. Uma pessoa vem de moto, com uma mulher ou com uma criança na moto e tal, de repente não vê, por descuido não vê aquela pedra, pisou ali e caiu. Pode quebrar um braço, um pescoço, seja lá o que for. E pode pisar naquela pedra ali e sair e atropelar alguém. A pessoa está sentada e está vendo. E não faz uma boa ação, não vai tirar, porque não foi ele que colocou. Ah, eu não coloquei, não vou tirar. Aí abre a boca para dizer, eu sou uma pessoa boa. Que pessoa boa que nada? Você tem um coração de pedra. Que a verdade é essa. O ser humano tem o coração de pedra, entre aspas, né? Tem um coração de pedra. Porque Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Deus é amor, Deus é compaixão, é misericórdia. Mas também Deus é justiça. Deus é justiça, gente. Não sei se vocês já ouviram falar aquelas duas cidades que Deus destruiu, Sodoma e Gomorra. Por que Deus destruiu? Porque a coisa estava tão feia, mas estava tão feia, a criminalidade, a prostituição, era triste, era terrível. É o que nós estamos vivendo hoje, estamos vivendo no tempo de Sodoma e Gomorra. A gente assiste uns vídeos no YouTube, o pessoal fazendo sexo no meio da rua. A gente está vivendo no tempo de Sodoma e Gomorra. Porque Deus é de misericórdia. Porque se ele fosse um ser humano como nós, porque a gente muitos aí não quer nem perder numa discussão para o outro. Já quer logo bater ou matar. Se o outro falar mais alto, aí aquele se altera, porque ele está ganhando na discussão. E Deus, gente, e Deus, vendo tudo isso, a nossa maldade. Se a gente assiste um jornal, se a gente assiste uns vídeos no YouTube, a gente assiste aquele Cidade Alerta, a gente só vê miséria, gente. Só vê miséria. Uns monstros, o ser humano é um monstro, entre aspas, né? Quando a gente vê Cidade Alerta, uma pessoa adulta estuprar uma criança e matar, estrangular, gente, é terrível, é terrível. O ser humano é monstro. O ser humano é monstro. Pega uma pessoa idosa, porque é aposentado, invade a casa, mata para roubar um salário miserável do coitadinho. Um salário, mata para roubar. Mas tudo que nós fizemos aqui, que façamos aqui na terra, está tudo escrito.
Nós vamos pagar pelos nossos erros, pelas nossas atitudes. Aí a pessoa diz, quando morrer, acabou. Ah, fulano morreu, acabou. Não. Ah, fulano morreu, quando a gente morre não leva nada. Leva sim. Leva sim. Tudo que nós fizemos de bom e de ruim aqui nessa terra, nós vamos pagar. Nós vamos ser julgados por isso, por essas atitudes. Atitudes boas e atitudes ruins. Nós vamos pagar. Gente, espero que vocês reflitam essas palavras. Espero que vocês, essas pessoas que não gostam, não têm costume de ler a palavra de Deus, mas quando alguém vier falar da palavra de Deus, dê atenção. Dê atenção. Porque a palavra de Deus diz, o pecado contra o Espírito Santo, esse é imperdoável. Não existe perdão. Quando a pessoa vier falar da palavra do Senhor, não discuta, ouça e medite. Medite na palavra, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então nós temos aqui o último livro, que é Apocalipse. Se você ler, muita gente diz, eu não gosto de ler o Apocalipse, que vem muita coisa ruim. E por que você não lê para se preparar? Para se preparar para essas coisas ruins que vêm? Até muitas igrejas, entre aspas, né? Algumas igrejas diz que não lê Apocalipse. Algumas igrejas não lê Apocalipse. Aí diz que tem medo dos fiéis se assustarem e sair da igreja. Eles têm medo dos fiéis se afastarem por causa de dízimos e ofertas. Eles não estão preocupados com a salvação dos fiéis. Estão preocupados com dízimos e oferta. Aí onde entra lá, João, se eu não me engano, João 10, que diz assim, Jesus diz, eu sou o bom pastor, e um bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, como ele deu. Né? Mas o mercenário, que trabalha por dinheiro, ele não é pastor. Ao ver o lobo, ele foge, porque ele trabalha por dinheiro. Ele não é pastor. E tem muita gente aí trabalhando por dinheiro. Além da gente doar, devolver o dízimo e as ofertas, ainda tem que ser patrocinador. Tem que ser não sei o quê, tem que ser não sei o quê. Se tem isso na igreja, os fiéis que tem que fazer. Se tem aquilo na igreja, os fiéis que tem que fazer. E alguns pastores moram em condomínio fechado, com seu carro novo, e moram em condomínio fechado. Né? E os fiéis, coitadinhos, são sinceros e honestos, tá ali, dizimando todo mês, com a situação que estamos passando, mas todo mês ele está dizimando, ele está ofertando pouquinho, mas ele está sendo sincero, né? Confiando na palavra de Deus, mas tudo isso vai pagar. Todo aquele que faz coisas ruins vai pagar, vai prestar conta com Deus. Vai prestar conta com Deus. Todo meu erro, eu vou prestar conta com Deus. O seu erro vai ser prestado conta com Deus. E o erro dos pastores, dos falsos profetas, fica pregando mentiras, heresias, quando ficam dizendo que o Velho Testamento foi abolido. E por que em Malaquias fala do dízimo? Não é Velho Testamento? Não foi abolido? E por que vocês cobram o dízimo? Pede o dízimo. Além do dízimo, acha pouco, ainda pede para ajudar a igreja, para ajudar isso, é para a obra. E é para a obra. Olha, vamos ter mais fé. Vamos ler a palavra de Deus. Gente, vamos ler a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Para a gente aprender mais e saber passar para o próximo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele tira do texto o contexto, do contexto ele inverte, né? Faz aquela coisa que não tem nada a ver com a palavra. Então a gente conhece a árvore através dos seus frutos. Então a gente conhece que um crente que lê a palavra de Deus conhece as heresias, não engole tudo que vem de alguns pastores. Né? Me perdoe, pastores, que eu não tô generalizando. Me perdoe quem for pastor, eu não estou generalizando, mas vocês sabem o que é que eu estou dizendo. Porque tá assim, olha. Toda esquina que a gente chega tem igreja de crente. Igreja evangélica. Aí você vai ouvir
algumas pregações, que é muito bom quando a gente vai ouvir o culto de outras denominações, porque cada uma denominação tem sua doutrina. Tem sua doutrina. E muito mais doutrina de homem do que de Deus. Porque em Marcos diz, Marcos capítulo 7, veja o que é que Marcos diz. Marcos, o que é que Deus diz em Marcos capítulo 7? Que diz assim, do 6 em diante, né? E eles, respondendo, disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que são mandamentos de homem. Ensinando doutrina que são mandamentos de homem. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendo a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhante a essa. Aí vem mais, o 9. E dizia-lhe, bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Está vendo o que é que Deus diz? Isso é Deus falando. Porque Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, deve ser punido com a morte. Porém vos dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é carbã, isto é, oferta ao Senhor. Aí vem o 12. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas outras coisas fazeis semelhante a essa. Então Deus está dizendo, gente, porque o pessoal vem trazendo do avô, bisavô, tataravô, aquela tradição, porque tem muitas coisas que a gente lê, por isso que eu digo, eu não chamo ninguém para ser evangélico. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, porque a própria palavra diz, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muitas heresias, gente, muitas heresias. Leia a palavra de Deus que você vai ver a verdade. Para não estar comendo gato por lebre. Né? Porque quando Jesus falou no templo, que disse assim, raça de víbora, hipócrita, vocês como mosquito arrotam um camelo. Vocês são como um sepulcro. Por fora bonito, mas por dentro osso seco. Osso seco. O que é que Jesus estava dizendo? Ele estava falando sobre os fariseus. Eles pregavam, mas eles mesmos não cumpriam. Eles só queriam os primeiros lugares na frente, sempre se aparecer bem vestido, só para receber fama, receber o seu galardão do homem. De Deus não. De Deus não. Então, a verdade é essa, gente. O conselho que eu te dou, leia a palavra de Deus, para você saber o que é certo e o que é errado, porque eu costumo sempre dizer, a Bíblia tem a resposta para toda a nossa vida, todos os nossos problemas. Leia todos os dias que você encontrará a resposta para tudo. Para tudo. Entendeu? Leia todos os dias que você encontrará a resposta para tudo. Principalmente Levítico. Se você ler Levítico 11, tem lá o que nós podemos comer, o que não podemos comer. Tem cada coisa importante em Levítico 11. É só ler de Levítico de 11 em diante, você vai ver muitas coisas importantes. É Velho Testamento, gente. É Velho Testamento. Mas a Bíblia não é 66 livros? De Gênesis, Apocalipse, do Velho ao Novo. Não é isso? Que forma a Bíblia, né? Do Velho ao Novo, de Gênesis, Apocalipse. É contida a Bíblia, desses 66 livros. Então, para mim, nada mudou.
De fato, a gente vive pela graça. Porque muita gente diz que Jesus mudou. Jesus aboliu. Hoje a gente vive pela graça. O Novo Testamento, que o velho não existe mais. Ei, eu li na estante. Mateus 5, 17, 18 e 19. O que é que Jesus deixou bem explicado. Bem explicado. Eu não vim acabar com a lei nem com os profetas. Não vim abirrogar, e sim cumprir. Aí daquele que tirar uma vírgula e um tio da palavra do Senhor. Praticamente está dizendo que seu nome será tirado do livro da vida. Que a pessoa que ensinar, né, tirar alguma coisa da palavra do Senhor e assim ensinar, quer dizer, seu nome será tirado do livro da vida. Está aqui. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abirrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Com outras palavras, ele está dizendo que seu nome será tirado do livro da vida. Né? Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Quer dizer, seu nome será escrito no livro da vida. Você tem que cumprir e ensinar o que está escrito no livro, na lei, no evangelho. Né? A gente tem que ensinar o que está escrito. Não criar coisa da nossa cabeça e levar para o próximo, levar para os irmãos, pregando heresias, muitas mentiras. Tá bom, gente? Uma ótima noite. Eu desejo a vocês que reflita tudo isso que foi dito. E o conselho que eu dou é esse: leia a Bíblia, que nós estamos no começo do fim. Então, desde quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai aprendendo e se fortalecendo e se libertando das coisas do mundo. Porque a gente tem que amar e adorar o Criador, que é Deus, não a criatura, que é Satanás. O mundo hoje é do maligno. Quem amar o mundo não está com Deus. Está, sim, com a criatura. Não é isso? Então, eu desejo a vocês uma ótima noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço.